Boa noite, amados. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom nós estarmos juntos para adorarmos ao Senhor. Que bom nós estarmos juntos para receber mais da palavra. Palavra que alimenta a nossa vida, palavra que aviva o nosso espírito, palavra que nos traz para a realidade da vida cristã, que nos traz para a realidade do reino de Deus. Hoje, nesta noite, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo de número 12. 2 Coríntios 4, de 7 a 12. O tema que nós vamos estar trabalhando nessa noite é o maior tesouro. O maior tesouro. Qual é o maior tesouro que você poderia receber? Por isso, olhe comigo, versículo 7 de 2 Coríntios 4. Vamos ler juntos, acompanhe comigo aí na tela. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Até aqui. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças por esta noite. Te louvamos pela oportunidade de estarmos juntos para te adorar e estarmos aqui prontos a nos debruçar na tua palavra. Palavra que é viva, palavra que é eficaz. Por isso nós falamos e te pedimos ao Espírito Santo, vem iluminar os nossos corações, vem falar conosco, vem trabalhar o nosso caráter e a nossa vida. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Certa história conta que um pai muito audacioso, ele com muitos bens, muito batalhador na sua vida toda, uma vida de trabalho, de dedicação, de extremo cuidado, tentando ali educar a sua família, construir a sua casa, educar o seu filho, toda esta caminhada. Num belo dia, este pai falece, e ele então resolve deixar ali os seus bens consignados. Um dos seus filhos, o filho mais rebelde, recebe uma carta como herança. Todos os outros filhos, com a morte deste pai, ficam ali atônitos, apavorados, sua esposa, quem vai ficar com a herança, aquela bagunça terrível. Mas esse filho rebelde, filho mais novo, ele recebe então uma carta, e essa carta o indicava para a palavra, para uma Bíblia, que era o tesouro, a herança que o seu pai deixaria para ele. E ele então fica ali extasiado com aquela questão e apavorado, e meu Deus, o que eu vou fazer? Uma Bíblia, meu pai era terrível, que pai chato, que pai horripilante. E ele então leva a sua vida dissolutamente, mas ele deixa ali guardada aquela Bíblia com o mordomo da casa, e ele fica durante muitos anos. Quando o filho então está nos últimos momentos da sua vida, uma vida terrível, ele se lembra dessa Bíblia, ele procura então
e ele recebe. Quando ele começa a ler a palavra, ele identifica que no meio da Bíblia havia um envelope. E naquele envelope estava um cheque com uma fortuna inestimável, dizendo, juntamente com aquela carta: meu filho, aqui está um cheque com dinheiro para você se sustentar, mas eu espero que não seja tarde, que você tenha descoberto que o maior tesouro que nós temos não é um cheque com o dinheiro, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A vida com o Senhor. Qual é o maior tesouro para a tua vida? Onde você tem depositado todas as tuas forças? Será que você verbalmente declara que o Senhor é o teu tesouro, que a palavra é o teu tesouro? Ou, na prática, você vive totalmente o contrário disso? Há muitas pessoas que declaram: pastor, sim, o Senhor é meu tesouro, mas se eu não trabalhar, a Bíblia não vai alimentar os meus filhos. E realmente, queridos, nós precisamos desenvolver uma vida de trabalho. Nós não estamos aqui abrindo uma brecha ou uma possibilidade para se viver uma vida de preguiça. Jamais. A palavra de Deus fala sobre a dignidade do trabalho. Mas eu estou falando sobre nós investirmos a nossa vida. O próprio Jesus diz que onde está o nosso coração, onde nós dedicamos as nossas forças, onde nós investimos, ali está o nosso tesouro. Esta é uma premissa que ela vale nos dois sentidos. A ordem aqui não altera. Onde está o coração, ali está o tesouro. Onde está o tesouro, ali nós colocamos o nosso coração. E o fato é, queridos, que Paulo, aqui aos Coríntios, ele mostra para esta amada igreja princípios para nortear a caminhada, para dizer: olha, vocês precisam corrigir a rota. Vocês têm achado que aquilo que é valioso para este século ou para a sua vida é o que é valioso para o Senhor, mas esta não é uma verdade. Vocês estão distorcidos. E eu gostaria nessa noite de aprender junto com o apóstolo Paulo, justamente com essa seguinte expressão: o maior tesouro está. E nós vamos trabalhar e desenvolver aqui 3 momentos para nós compreendermos onde está o tesouro, qual é o princípio do reino, o que Deus tem para ensinar as nossas vidas. Portanto, o maior tesouro está, em primeiro lugar, em ser vasos de barro. Quem é você? O apóstolo Paulo, no versículo de número 7, acompanhe comigo os destaques, diz que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vasos de barro cheios da presença de Deus, para que a excelência do poder seja dele e não de nós. Eu confesso aos amados que eu tenho muita dificuldade com muitos pregadores atuais. Eu não sou o melhor pregador, tenho as minhas falhas e as minhas limitações, as minhas dificuldades. Existem muitos pregadores melhores, com muito mais conhecimento. Temos buscado nos aprofundar na palavra, para trazer uma palavra coerente para os irmãos. Mas não é sobre isso que eu tenho dificuldade. A grande dificuldade que eu tenho é com pessoas que, ao invés de apontarem para Cristo, apontam para elas mesmas. Hoje, cada vez está mais comum expressões como essa, né? Este é o profeta de Deus que vos fala. Né? Se eu sou profeta, que assim se cumpra. Eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo. E note que quem está falando justamente contra isso é o próprio apóstolo Paulo, que não tinha dificuldade de dizer: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas este apóstolo Paulo é o mesmo que tem o pleno entendimento que esta graça derramada, este presente de Deus, e aqui ele não está falando apenas da vida eterna, ele está falando sobre o Espírito,
sobre os dons espirituais, sobre a vivência da caridade, do amor, da realidade do Espírito, sobre as benécias de servir a Cristo. Ele identifica isso como um grande tesouro, mas que foi depositado em vasos de barro. Qual é a intenção de Paulo de dizer isso? É de dizer que este tesouro maravilhoso, a preciosidade, o que realmente tem valor, é aquilo que preenche as nossas vidas. Nós não somos valorosos aos nossos próprios olhos. Nós não temos uma grande importância, somos vasos de barro. Vaso de barro é uma coisa comum, utilizada desde para armazenar água, ou para armazenar outras bebidas, ou alimentos, mantimentos, ou simplesmente para se colocar uma planta. Vasos. Mas o que realmente importa em nós é a presença do Senhor. Agora, por que Paulo está enfatizando isso? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em outras palavras, para que Deus seja glorificado na nossa vida. Paulo entendia plenamente que o valor, a glória de tudo aquilo que ele estava vivendo, da pregação, da vivência do Evangelho, dos milagres, do poder do Espírito Santo manifesto através dos dons, tudo aquilo era bênção de Deus, era tesouro de Deus, era graça imerecida, era algo derramado, doado do Senhor sobre as nossas vidas. Então, no final das contas, a excelência do poder, a glória é de Deus. A glória é do Senhor. Muitas pessoas estão distorcidas nas suas caminhadas, porque estão procurando glória própria, porque estão procurando exaltação pessoal. Agora, não falando apenas de líderes, mas pessoas que ficam procurando reconhecimento, a glória deste mundo. Pessoas que não são tratadas nessa área, querido, facilmente são desviadas do seu propósito. Basta uma pessoa deste século oferecer-lhe glória. E é interessante que Satanás, ele agiu da mesma forma com Cristo, quando estava na tentação. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Toda a glória deste mundo. Pessoas que procuram poder, glória, exaltação pessoal, facilmente são levadas pelo inimigo a se vislumbrarem com a glória deste século, com os aplausos deste século, com as curtidas, com os likes desta geração. Mas nós precisamos entender que mesmo sermos bem-sucedidos nesta geração, sermos pessoas de ponta, de destaque, não nos faz melhores do que os outros e não nos faz menos dependentes da glória de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, foi o Senhor que derramou sobre a nossa vida. Se esforce, se dedique, faça o teu máximo, o teu melhor, mas no final das contas, entenda que tudo isso só foi possível pela graça e pelo poder do nosso bondoso e amoroso Senhor e Salvador. É interessante que, utilizando aqui um comparativo, o texto de Juízes, capítulo 1, verso 16, há algo semelhante. Diz aqui que foram repartidos os 300 homens, de Gideão em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas nele. E aqui fala muito ao meu coração. Sabe, amados, nós parafraseando aqui o apóstolo Paulo e utilizando um comparativo, destes 2 textos, quando nós somos cântaros vazios, mas com a tocha do Espírito dentro das nossas vidas. Hora que nós somos quebrados, quebrantados, todo o brilho, o esplendor da glória de Deus pode ser manifesto a esta geração. Se os cântaros permanecessem ali inteiros, intactos, a luz não resplanderia. Quando a ordem de Gideão foi quebre os cântaros, a luz brilhou. O exército inimigo ficou apavorado com aquela luz, com o fulgor daquela luz, com o barulho das trombetas. Mas usando para a nossa vida, querido,
quando nós somos preenchidos pela glória de Deus e permitimos o quebrantamento do Senhor sobre a nossa vida. Todo o esplendor da glória de Deus, Ele pode iluminar, brilhar, onde quer que nós estejamos. E assim, brilhe a nossa luz, disse Jesus. Brilhe a vossa luz, para que todos os homens vejam as vossas boas obras, mas glorifiquem ao Pai, que está nos céus. No final das contas, querido, a glória sempre é de Deus. A glória é sempre do Senhor. Não há pecado em reconhecermos, sermos gratos às pessoas que nos ajudam, elogiarmos, enaltecermos boas atitudes, mas no nosso coração precisa estar muito claro que tudo que somos, temos, pertence ao Senhor e vem do Senhor. A glória é de Deus. O maior tesouro está em sermos vasos de barro, em ser um vaso de barro. Em segundo lugar, o maior tesouro está na grandeza de Deus. A excelência do poder, a grandeza do Senhor. Olhar para a grandeza de Deus, querido, nos permite viver uma vida de muito mais segurança. Eu posso testemunhar pessoalmente. Muitas vezes nós ficamos tão focados nas situações, nas tribulações, e constantemente a pergunta que vem ao meu coração para pessoas que estão extremamente aflitas é justamente essa: quem é o teu Deus? Quem é o Deus que você serve? Às vezes, nós fitamos tanto os nossos olhos nas circunstâncias, ficamos correndo de um lado para o outro, perdidos, apavorados, como um marujo em um convés de um navio em tempestade extrema, onde as velas já estão se rompendo, onde a água está entrando no navio. Mas quando nós olhamos para o Mestre, para o nosso Deus, para a grandeza do nosso Deus, olhamos Ele cochilando no navio, tranquilo. Talvez a pergunta é: Mestre, o Senhor não importa com a nossa morte? E de repente o Mestre, o grandioso Senhor das nossas vidas, Ele levanta e faz assim, se aquieta vento, mar, e fez-se então grande bonança. Ou seja, queridos, a grandeza de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, um Deus grande e tremendo. Glorificar a Deus e entender o papel dEle na nossa vida, entender a nossa posição em relação a Ele, nos permite viver não só uma vida de humildade, de autocompreensão, mas nos permite viver uma vida de dependência de um Deus grande, que cuida da nossa história. Nos permite viver não uma vida de apatia, mas uma vida de constante crescimento. Afinal de contas, nós temos um Deus tão grande, ou como diziam as canções infantis, um Deus grandão, maravilhoso, que cuida de nós, que cuida das nossas vidas, e não tem problema algum em derramar sobre nós bênçãos sem medida, derramar uma porção ilimitada do Espírito, para que possamos servi-lo com alegria. A bênção de sermos vasos de barro, o tesouro está em sermos vasos de barro, o tesouro está na grandeza de Deus, mas em terceiro e último lugar, o maior tesouro está em sermos fortalecidos no Senhor. Como eu disse outrora, quando nós entendemos que somos apenas vasos de barro, entendemos quem nós somos em relação ao grandioso Deus, isso nos permite sermos fortalecidos na força do poder deste Deus. Olha o que o verso 8 nos ensina: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aqui há um paradoxo interessante para as nossas vidas. Há pessoas que acreditam que servir a Cristo é você viver uma vida sem problemas,
Mas o próprio apóstolo Paulo diz, olha, em tudo, dependendo deste Deus tremendo, nós seremos atribulados, passaremos por situações que nos deixarão perplexos, seremos perseguidos, e outrora poderemos ser até abatidos, no sentido de ficarmos ali, poxa, né? Mas o que Paulo coloca é que vivendo nesta dependência desse Deus tremendo, na força do poder do Senhor, seremos atribulados, mas não deixaremos que a angústia tome conta da nossa vida. Porque o Senhor nos fortalece. Sabemos da grandeza de Deus, que o nosso Deus ele é tremendo. Poderemos até ser pegos de surpresa, mas não desanimaremos, porque a força do Senhor está sobre nós. Podemos até ser perseguidos, mas jamais desamparados, porque o nosso Deus jamais nos desampara. Ele cuida de nós, Ele cuida das nossas vidas. Podemos até ficar abatidos, mas jamais seremos destruídos, porque o Deus que nós servimos é um Deus grande, tremendo, que cuida das nossas vidas, que trabalha o nosso coração e nos livra no dia da angústia. Olha o que a carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 10, nos ensina. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Entender quem nós somos diante deste Deus tremendo. Talvez no primeiro momento, aquele que busca a glória deste século, fala, não vou me humilhar, eu sei quem eu sou. Mas daí quando o teu poder falha, meu irmão, quando o teu dinheiro é limitado, quando você vê que dinheiro não compra tudo, quando você vê que você está angustiado, tua família ruim, os teus filhos em destruição, a tua vida sem sentido, aí você começa a entender, poxa, eu não sou nada, Deus é tudo, eu me humilho diante deste Deus tremendo, entendo quem Ele é na minha vida e quem sou eu diante dEle, e eu posso então ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, porque eu entendo que as minhas armas naturais, elas são limitadas, mas o poder de Deus, Ele é tremendo. Eu posso todas as coisas, posso passar por lutas e sair vencedor por meio daquele que me fortalece, como Paulo disse aos Filipenses. Por isso, nesta noite, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e orarmos, colocando a nossa vida diante deste Deus tremendo, mas entendendo que o maior tesouro não é financeiro, nem físico, mas o nosso maior tesouro está em viver e servir a este Deus tremendo e maravilhoso. Vamos orar? Paizinho querido, eu te louvo, porque Tu és este Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus grandioso, não há outro como o Senhor, não há outro que se compare ao Teu poder, se compare a Ti, Senhor. Como é maravilhoso nós podemos viver contigo, servir-te, viver esta vida tremenda, esta realidade do Teu reino, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor tem trabalhado na nossa vida. E nessa noite pudemos relembrar, compreender o quão grande Tu és. E o que eu Te peço nessa noite é que o Senhor venha fortalecendo cada irmão, cada irmã. O Senhor é aquele que nunca nos desampara, que cada irmão se sinta amparado, cuidado, fortalecido pelo Teu poder, Senhor. Aqueles que estavam focados em outras questões materiais, que possam ser trazidos para o prumo nesta noite e compreender que tudo que temos e somos vem do Senhor. Nós Te louvamos porque Tu és este Deus presente em todo e qualquer momento, inclusive na hora da angústia. Um Deus que jamais nos desampara, um Deus que não nos deixa ser destruído, um Deus que nos anima, um Deus que tira todo medo, que tira toda a angústia e nos faz viver, ó Deus, uma vida vitoriosa. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos, meu irmão, e receba a bênção do Senhor. Agora, queridos, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo te levem para esta caminhada de vitória em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus.